Ser corintiano é uma coisa de Deus, viu? Porque vestiu aquela camisa, fica apaixonado. Eu vesti a camisa por isso, fiquei apaixonado com o time. Aqui quem fala é Cacá Safiotti, da banda Dígito Bufo e do canal do YouTube Música e Ideias. Sou ex-guitarrista do Cólera e do Garotos Podres e corintiano desde criancinha. E quero prestar minha homenagem aqui, junto com todos vocês, ao grande Romeu, que me fez vivenciar grandes alegrias, principalmente na minha época em que eu me entendi como torcedor do Corinthians, lá pelos meus 7, 8 anos, na década de 70, ouvindo muitos jogos do Corinthians pelo radinho de pilha ao lado do meu pai e também na televisão. Romeu, você foi muito importante para o nosso timão. É isso aí, um abraço para todos vocês. Romeu, boa bola para Sócrates. Olha o Corinthians criando uma bela chance aí. Parou, dominou, tocou, Romeu, é o gol do Corinthians! Romeu, camisa 15. Punk Go, futebol, arte e rebeldia. É um prazer inenarrável para o Punk Go a participação do grande ponteiro esquerdo Romeu Evangelista, também conhecido como Romeu Cambalhota, que, diga-se de passagem, é o grande responsável por eu ser corintiano. O cara que entortou minha vida de forma definitiva. Romeu, o Clube Atlético Mineiro via de um jejum desde 1963 e, para piorar, seu arquirrival Cruzeiro, de Tostão, Piazza, etc., conquistava título atrás de título. Conte sobre sua subida para o profissional. Algum fato para consolidação à titularidade? Fora o fato do surgimento de um moleque com talento acima da média, culminando inclusive com a conquista do estadual de 1970, impedindo o hexacampeonato da Raposa. E principalmente a conquista do primeiro campeonato brasileiro em 1971. Boa tarde, Fábio. É Romeu, tudo bem? Você me trouxe boas lembranças. É uma época assim inesquecível. Os anos 60 e 70, né? Porque na época o Cruzeiro realmente era um time imbatível. Mas eu era atleticano desde garoto. E quando eu comecei, em 67, na Várzea, eu já era considerado o Pelé da Várzea. E todo mundo falava com meu pai, tem que levar teu filho para jogar bola, teu filho joga muita bola e tal. Bom, em 68 acabou eu indo para o Atlético Mineiro, e no juvenil, aliás, 67, no juvenil, e lá eu fiquei, meu pai que me levou. Eu acho até importante essa coisa do pai levar, que meu pai levou e assistiu o treino, né? Eu fui muito bem no treino na época e acabei ficando no Atlético. E ali eu fui treinando e foi uma época meio difícil, que eu também logo em seguida servi o Exército. Mas eu tinha sempre liberado no Exército para ir treinar e tudo. E de repente, em 68, eu subi profissional. E encontrei um grande treinador que foi o Telê na época. E eu me lembro que ele falou para mim qual era o meu pensamento em relação ao futebol. Eu era um moleque. E eu disse para ele que queria ser igual ao Pelé. Aí ele riu e falou, não, Pelé não. Pelé já com 17 anos, filho, já é campeão do mundo, já é um fora do normal. Não é melhor ser igual ao Romeu? Eu era um moleque, não tinha experiência nenhuma. E você ainda não joga nada ainda, você tem que aprender muito. E esse não joga nada, eu fiquei meio achando que ele poderia me dispensar na época, né? E eu fui e falei com meu pai, preocupado de ser dispensado, porque ele tinha falado que eu ainda não jogava nada, e realmente eu não jogava mesmo. Quando foi um dia, em seguida eu fui treinar com ele e ele
me colocou assim uma distância de uns 20 metros e disse para mim: a essência do futebol é um passe certo. E ele mandou dar os passes para ele, meter a bola debaixo da perna dele numa distância de 20, 30 metros. Eu me lembro que eu errei todas, né? E eu falei para ele que eu estava nervoso. Ele falou: não, você não é nervoso, é porque você não sabe. O seu pé de apoio não está firme. E ele pegou a bola e ele batia na bola com tanta precisão que a bola passava debaixo da minha perna, uma coisa impressionante, muito certeiro. E ele disse para mim que era para me treinar e firmasse o pé de apoio, aprendesse a correr, enfim. Ele foi um grande professor. Eu me lembro que os jogadores dos juniores, que é hoje, né, o juvenil, que era na época, quando a gente subia, a gente já colava no titular. Se o titular vacilasse, a gente entrava no lugar dele e não saía mais. E eu passei a treinar com ele, e ele empolgado, porque eu treinava todo dia aquilo que tinha mandado eu fazer. De repente eu estava batendo muito bem na bola, só que a minha canhota era para subir em ônibus. E depois de 6 meses que eu estava treinando com ele, ele disse para mim como é que era meu pé esquerdo. E meu pé esquerdo era para subir em ônibus, que eu não chutava nada com o pé esquerdo. Eu me lembro que ele mandou eu correr e falar: você corre errado, né? E ele passou a me ensinar a correr, para me ter a coordenação motora para bater bem com o pé canhoto. E dentro de um ano que eu estava treinando com ele, eu passei a ser titular do Atlético Mineiro. E a minha estreia foi contra o Santos, que como o Pelé é meu ídolo, na noite eu fiquei, sabe, até dormi pouco, porque a minha preocupação era ver o Pelé no outro dia. Eu me lembro que eu fiquei mais ou menos uns 15 minutos sem pegar na bola no jogo, e os jogadores gritando comigo, daí a turma falando: vamos, garoto, você está perdido. Eu realmente estava perdido, porque eu queria ver o Pelé, não estava preocupado com o jogo, era um moleque. E ali, o Tele, eu olhei para o banco, o Tele estava rindo, né? Acho que ele estava falando: o Romeu estava viajando, né? O garoto tá perdido. E eu realmente, se o Pelé tabelasse comigo, eu fazia gol contra, porque eu queria ver ele, era o meu sonho. E nesse jogo acabou sendo um dos melhores jogadores em campo, né? E tudo aquilo que ele tinha me ensinado eu botei em prática, de bater bem com as duas pernas, eu metia a bola onde eu queria, e aquilo chamou a atenção até dos jogadores do Santos na época. O garoto tem muito recurso. Ali não saí mais do time. Em 70 já fui campeão mineiro, e em 71 campeão brasileiro, aí não saí mais. Realmente é uma passagem assim, muito interessante, porque naquela época o Cruzeiro não perdia para ninguém. Não era um problema de bater no Atlético, ganhar do Atlético, é porque o time do Cruzeiro era o maior time do mundo. Era uma máquina. Era Cruzeiro e Santos. Era uma máquina. Os dois times jogavam muita bola. Mas eu fui aprendendo ali e acabei sendo campeão. Em minha carreira, eu joguei 6 anos no Atlético Mineiro. Depois eu fui contratado pelo Matheus, pelo Corinthians, em 76. Eu me lembro que o Matheus entrou era um jogo Brasil e Venezuela. E eu tinha jogado muito bem nesse jogo, e o Matheus tinha ido lá me comprar em Minas. Eu me lembro que acabou o jogo, eu fui tomar banho, ele entrou debaixo de chuveiro de terno e tudo para me abraçar, e falando para mim: você vai jogar no Corinthians, eu estou contratando você para jogar no Corinthians, você vai ser campeão no Corinthians. Eu não tinha assim aquele conhecimento em relação ao Corinthians, né? Jogava contra e tudo, já tinha disputado 2 brasileiros, já estava mais ou menos, aliás, 2 não, já tinha disputado mais de 6 brasileiros, Campeonato Brasileiro. Então, a gente já está acostumado e sabendo que o Corinthians era uma força muito grande. E acabou ele me contratando, eu vindo para o Corinthians. E eu cheguei aqui, também o Corinthians tinha lá os 23 anos que não ganhava um campeonato.
E eu fui muito feliz porque eu passei por alguns treinadores, como o Duque, enfim, uma turma boa de treinadores, mas na realidade não eram aqueles treinadores que eu gostaria de ter, porque eles não eram como Tele Santana. Existe treinadores, existe técnicos. Técnico não é treinador, ele é só técnico. Tem uns que sobressaem muito bem, mas o Tele era treinador e técnico. Aquilo que a gente tinha dificuldade, ele ajudava a gente, ele arrumava um recurso, né, para a gente entrar dentro do campo mais tranquilo e a gente sobressaía mais. Enfim, o Brandão, ele falou comigo que nós íamos ser campeões em 77 e que era para mim empenhar, era para mim treinar bastante, porque ele estava vendo que nós íamos ganhar o campeonato. Aqui é o Nonô, batera do Inocentes, e eu queria mandar um salve para um cara que representou muito numa fase do Corinthians, que foi a fase que me levou a ser um apaixonado pelo futebol e pelo Corinthians. Grande Romeu Cambalhota. Na década de 70, mais especificamente no ano de 77, eu ainda com 7 anos, fui levado pelo meu pai e meu cunhado para uma grande partida que representou muito para o Corinthians no Morumbi, em 77. Eu não entendia muito ainda, mas pude sentir naquele momento toda aquela vibração, aquela paixão por todos aqueles entusiastas torcedores que estavam ali, acompanhando aqueles 11 jogadores numa grande missão e que foi conquistada, que foi trazer o título de 77, o título tão sonhado depois de um jejum. E lá estava o Romeu Cambalhota, que foi um desses caras que eu aprendi a apreciar, admirar e que trouxe pra gente aquela alegria imensa. Então, Romeu, um grande salve para você, obrigado pela conquista, estou tendo a oportunidade hoje de te agradecer. E é isso aí, um grande abraço, um grande salve para você. Valeu! Salve, rapaziada, eu sou o Marcelo, baterista da Dano Colateral, membro do Punk Go também. E eu lembro que eu era moleque, na época, sempre corintiano, meu pai também, né? E o Corinthians saiu da fila aí em 77, ganhando o título. E meu pai saiu de carro para comemorar na Paulista. Ele tinha um Fusca novinho, bateu o Fusca. Aí depois ele saiu do carro e o cara era corintiano também. Os dois se abraçaram, começaram a pular. E ficou por isso mesmo. Então eu lembro dessa alegria aí do meu pai quando era pequeno, a gente acompanhando os jogos na TV. Então eu gostaria de agradecer aí ao Romeu, que fez parte desse time histórico do Corinthians. Muito obrigado, Romeu. Somos eternamente gratos a você, cara. Um grande abraço a todos. E ali com aqueles jogadores que eu tive junto, como o Russo, Zé Maria, Tobias, Vladimir, Zé Eduardo, essa turma toda, eram jogadores, Geraldão, Vaguinho, era tudo jogador que estavam com aquele mesmo pensamento de ser um campeão. E nós reunimos e falamos, vamos ser campeão, vamos ser campeão. E a gente botou isso em prática e acabou em 77 a gente sendo campeão paulista. E a vida do Corinthians mudou. Meu nome é Luiz Lamas, membro do grupo Punk Go, corintiano desde a década de 70. Nesses anos todos eu vi o Corinthians ser campeão paulista várias vezes, campeão brasileiro 7 vezes, campeão invicto da Libertadores, campeão mundial. Mas nada se compara a 2 momentos que eu vi, que foi a invasão corintiana ao Maracanã em 76 e a final do Paulista de 77. E o Romeu estava presente nesses 2 momentos. Romeu, obrigado por ter feito parte da minha história. Romeu Cambalhota, eternamente em nossos corações. E eu fico muito orgulhoso de ter jogado no Corinthians, que é um time que eu guardo no coração. Quem joga no Corinthians apaixona pelo time, né? Eu, na realidade, era mais santista por causa do Pelé. Mas depois que vesti a camisa do Corinthians, mudou tudo. Então, a minha passagem foi essa. Foi uma coisa muito boa. Deus me
Ele me abençoou muito. Eu era meio chatinho, meio briguento, mas eu era muito exigente, é muito chato. Treinador que não era só técnico, me incomodava muito, porque a gente sabia que eu não sabia nada, né? Então, mas foi muito bom. É Corinthians. E o maior prazer estar falando com você por ser um corintiano. Tá bom, meu irmão? Beijo no teu coração. O prazer é tudo meu. Aliás, nosso, dos amantes do futebol. Grande Romeu, eu sou o Wilson do Punk Gol, baixista da Brigada do Ódio, e estou aqui junto com uma pá de camarada prestando essa merecida homenagem aí para ti. Te contar em poucas linhas aí que o primeiro jogo que eu fui, eu estava com 10 anos e foi levado pelo meu pai para assistir Corinthians e Comercial de Ribeirão Preto em 1977. Foi 3-0, 2 gols do Geraldão e um gol teu. Futebol é um pouco isso, né? É lembrança, é recordação boa que vai deixando na gente. Então, é uma recordação do momento aí que eu tive com meu pai, né? Que infelizmente não está mais vivo, né? E recordação de conversa com os camaradas, com amigo, que a gente vai tendo ao longo da vida, né? E eu acho que isso que é legal no jogador de futebol. Vocês acabam fazendo parte, né, das recordações das pessoas. Hoje deve ter um monte de cara, um monte de moleque que está com mais de 50 anos igual eu e que não esquece esses momentos, né? Por isso que jogador de futebol é imortal. Parabéns, Romeu. Obrigado por tudo. E sobre a seleção brasileira, Romeu? Em especial a Copa América de 1975, onde você foi titular, inclusive fazendo o primeiro gol da primeira partida da seleção em toda a Copa América. A seleção brasileira, na minha época, era muito difícil. Tinha muito jogador bom. Então, quando a gente era convocado, era um sonho, né? Porque tinha Edu dos Santos, Paulo César Caju, tinha Joãozinho do Cruzeiro, tinha Lulo do Internacional, tinha Ney do Palmeiras. Enfim, tinha muita gente boa que quando a gente era convocado, era um sonho aquilo, né? Quer dizer, era muito difícil ser convocado, porque tinha muita gente boa. Tinha muito jogador bom. Mas foi uma época boa. O Brandão me colocou no time. E eu fui bem. Eu fiz o primeiro gol, fui contra a Venezuela. Isso em 75. Lá na Venezuela mesmo. E foi legal. Foi muito bom em relação à seleção brasileira. É aquele negócio. A seleção brasileira ela tem um problema. Eles arrumam jogos tudo em cima, né? Às vezes não treina direito o time. Já logo começa a seleção, se ajunta aquele jogador e põe para jogar. Mas foi muito bom. A seleção brasileira foi uma coisa maravilhosa. Todo mundo quer vestir essa camisa. E eu vesti essa camisa. Estou feliz com isso. A seleção brasileira não tenho muito o que falar. Foi uma época pra gente sempre duro, né? Porque era muita viagem, era muita coisa e muita cobrança. Mas eu fui bem, tá? Fui bem na seleção. Eu não tenho muito assim que falar da seleção, tá? Mas foi ótimo, foi muito bom. Eu não sabia que tinha sido o primeiro gol da Copa América, de todas as Copas América, eu não sabia disso. É impressionante. Então fui sortudo. Tá bom? Da seleção, mais ou menos é isso que eu tenho que te falar. Não tem assim. É bom, é um grupo muito bom. A gente fala e tudo, mas jogar na seleção é muito bom. Você pega um jogador que você joga contra e ele aí tá do seu lado. É muito bacana. Show de bola. Fala, Romeu Cambalhota! Aqui é Moreno, vocalista da banda punk Lixomania. Cara, confesso que nem sempre fui corintiano. Passei a ser lá pelo final da década de 70, quando morando aqui em São Paulo, fui trabalhar numa oficina de chaveiro de um tio meu na Casa Verde, na gloriosa Casa Verde. E ele tinha um sócio, o Toninho, infelizmente falecido, que era daqueles corintianos roxos, de arrumar encrenca na rua com qualquer um que falasse mal do Timão.
E ele chegou um dia e falou: Moreno, vou levar você para conhecer um time de verdade, parar de ser tosqueira e de ficar pensando em times manés. E me levou para assistir um jogo do Coringão. Isso foi lá no Morumbi, cara. Pô, confesso que foi emocionante. Foi, assim, uma coisa maravilhosa. Eu só sei que nem lembro se o time ganhou ou o time perdeu, mas a emoção era tanta de estar lá naquela vibração toda que virei corintiano de fato. Hoje confesso também que não sou lá muito afim de sofrer. Quando o Timão joga, eu prefiro mais saber o resultado final, fico chateado quando perde e fico contente quando ganha. E hoje a minha vida é assim de corintiano, o não sofredor. Parabéns, cara. Parabéns pela sua história, parabéns pelo time que você lutou, honrou com essa camisa espetacular que é do Coringão. E que você seja feliz para a vida toda. Falou? Um abraço, meu. Romeu, hoje um assessor de imprensa tem papel fundamental nos clubes. Em 1970, o então presidente Médici, que participou da chamada Revolução de 1930, liderada por Getúlio Vargas, pedia publicamente para que João Saldanha, técnico da seleção brasileira e militante do Partido Comunista, convocasse Dadá Maravilha do Atlético Mineiro. Mas Dadá só foi convocado por Zagallo às vésperas da Copa, depois da demissão do João Saldanha. Numa entrevista antes da Copa, Tostão do Cruzeiro se posicionou contrariamente à ditadura militar brasileira. Recebeu orientação por telefone de não falar mais no assunto e foi jantar com o presidente, junto com a delegação, antes de embarcarem para o México. Existia mais liberdade para se expressar, com menos assessores padronizando o que deveria ser dito em entrevistas? Ou existiam muitas orientações por parte dos clubes, afinal, período de Guerra Fria, com muitas ditaduras ao redor do mundo, dificultava certos posicionamentos, né? Na época que o Médici pediu a convocação do Dario, eu acho que democraticamente ele tinha esse direito de ter a opinião dele de talvez querer o Dario na seleção, porque na época realmente ele era um dos maiores atacantes do Brasil. E realmente seria até injusto se não fosse. Então, houve aquela polêmica toda, porque foi o presidente que pediu a convocação do Dario. Eu acho que a ditadura no Brasil, ela continua, né? Eu joguei num clube que chama Corinthians, você é corintiano, que falava de democracia. A palavra democracia é muito bonita, quando dá direito a todos. Mas, no fundo, era uma democratura. Como hoje se fala que o Brasil é um país democrático, é mentira. Todo coração humano, ele é desesperadamente corrupto. Corrompe a verdade, corrompe seus direitos, e um monte de coisa. Mas, voltando-se ao Dario, ele estava numa época fantástica. O Dario estava no auge da carreira, estava muito bem, merecia realmente ser convocado. Na época, quando o presidente falou dele ser convocado, teve uma grande polêmica, mas sendo democrático, ele também tinha direito de dar a sua opinião, mesmo sendo presidente. Tá? Eu penso assim. Eu acho que foi normal. Eu acho que hoje está mais complicado do que na minha época. Mesmo tendo uma pessoa para falar por você e etc. Hoje está mais difícil do que na minha época. Até para jogar futebol. Hoje, para você levar um garoto num clube, você tem que pagar as coisas, dar uma oportunidade para ele. Ele pode ser um bom jogador, mas ele não aceita. Na minha época não tinha isso. Era mais fácil. Mas vamos lá, o Dario merecia ser convocado. Oi, Romeu, aqui é a Ana, corintiana de Cuiabá, Mato Grosso, participante do grupo Punk Go, do nosso amigo Fábio Rodarte. Gostaria de deixar um grande abraço, um beijo e um agradecimento pelo bom trabalho que você fez no Timão. Beijo! Salve, Romeu, aqui é o Franz, membro do grupo Punk Go, ex-vocalista da banda Ajuda a Bota, da Damião, cover genérico Fight Club Mayhem, da Total Penúria, baterista. Pô, tô aqui para te mandar um salve, agradecer aí por todas as honras, né, que você trouxe pro Timão. Grande Romeu, é nóis. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! E aí, Romeu Cambalhota, tudo bem?
Aqui é o Português, Patrícia do Sindicato Oi, ex-rejeitados e garotos podres e membro do grupo Punk Go. Cara, o meu maior presente de 15 anos foi o título de 79, dia 10 de fevereiro de 79. Larguei a família em casa e fui pra rua comemorar com a camisa 12. Um grande abraço, valeu. O Luiz Lama, membro do grupo Punk Go, disse que virou corintiano por causa da fila de títulos do Corinthians. Certamente o período que a torcida corintiana mais cresceu. Ao contrário do convencional, lembrando Botafogo de Garrincha, Santos de Pelé, Flamengo de Zico, ou até mesmo um citado Cruzeiro de Tostão, de Seu Lopes, Piazza, etc. Eu, quando criança, meu pai, santista, colocava a camisa do Santos e decidi ser corintiano por sua causa, Romeu, por sua influência, e também porque o Corinthians perdeu a final de 1984 para o Santos, ocasião em que seríamos tricampeões paulistas. Que bando de louco é esse, Romeu? Será que dá para tentar explicar? Conte-nos algum detalhe sobre o dia 5 de dezembro de 1976. 150 mil pagantes com 70% de corintianos no estádio. O palco máximo do esporte mundial, Maracanã. Você que deixa em 1976 um time de operários como o Atlético Mineiro e no mesmo ano se depara com um episódio pra lá de icônico. Numa chuva danada, com um time de operários como Corinthians contra a máquina tricolor do Rivelino, o eterno reizinho do parque. Com direito à aposta vencida por Vicente Mateus, que de fato foi pela Rua das Lágrimas e voltou pela Rua das Flores. Lembra dessa? Essa aposta entre os presidentes. Olha, ser corintiano é uma coisa de Deus, viu? Porque vestiu aquela camisa, fica apaixonado. Eu vesti a camisa por isso, fiquei apaixonado com o time. E na época realmente tinha grandes times, né? Botafogo, Flamengo, Fluminense, enfim. A maioria dos times brasileiros, todos eram grandes times. Nós éramos um time de operário, mas era um time de operário valente. Que nós não tínhamos medo de nada. Quando veste a camisa do Corinthians, você não tem medo. Você acredita. Ela é tão impressionante quando o vestir a camisa do Corinthians que faz com a gente, né? A gente muda. A gente vira um leão. Então, naquela época do jogo lá em 76... realmente foi uma coisa que eu nunca tinha visto, né? Foram muita gente pegando carona e nós estávamos hospedados no hotel e a praia lotada de corintiano no outro dia, na porta do hotel gritando Corinthians, Corinthians, Corinthians. Uma coisa assim apaixonante, uma coisa maravilhosa. E nós fomos felizes naquele jogo. Era um time guerreiro. Pode trazer o melhor time do mundo, veste a camisa do Corinthians, muda. As coisas se igualam, né? Isso eu falo da minha maneira de pensar, do que nós sentimos naquela época. E até hoje é assim, os jogadores, quando vestem a camisa do Corinthians, eles ficam doidos. E foi muito bom, foi uma coisa maravilhosa. Eu vi muita gente chorando, eu vi o time do Corinthians ganhava, no outro dia o Parque São Jorge estava lotado, e os corintianos tudo numa euforia tremenda. Eu me lembro que eu fui num programa de televisão e falei de Jimi Hendrix, Caetano Veloso, eram os caras que eu gostava na época. Gosto até hoje, eu adoro música. Mas quando eu fui treinar, os corintianos me pegaram no Parque São Jorge e você não falou do Corinthians, você falou do Caetano, falou de fulano, mas não falou do Corinthians. Quer dizer, a gente via que era um grupo jovem, que era um grupo apaixonado pelo Corinthians. O corintiano é apaixonado, ele é diferente dos outros. Eu vi de um time de massa, o Atlético Mineiro é um time de massa.
também tem a sua folia, mas não igual ao Corinthians. O Corinthians é diferente. Já nasce já com aquele espírito corintiano, sei lá, é um negócio muito louco. Eu acho que você foi bem torcer pro Corinthians. Seu pai se deu mal, porque enquanto eu joguei no Corinthians, eu ganhei todas do Santos. Não sei como é que eu falo. Não posso ser corintiano. Eu tenho amor pelo Santos por causa do Pelé. O Pelé foi assim uma coisa assim que Deus mandou aqui na Terra. Uma pessoa diferente de todo mundo. Eu acho que nem o Brasil conhece o Pelé, tá? O Pelé, se você analisar bem, não se compara a jogadores no mundo igual a ele. Foi o perfeito. Ninguém cabeceou melhor do que ele, ninguém bateu com as duas pernas como ele, ninguém driblou como ele, ninguém fez mais gols do que ele. Ele com 29 anos fez 1000 gols. Cristiano Ronaldo hoje tem 36 anos, não chegou a 1000 ainda. Outro dia até eles estavam discutindo que o Cristiano Ronaldo tinha passado na frente dele em jogos oficiais. Quer dizer, então se o Tom Jobim tocasse piano na rua ou em qualquer outro lugar, ele deixou de ser o Tom Jobim. É umas coisas que eu não entendo. Eu vou te dar uma informação em relação ao Pelé, tá? A essência do futebol é o passe certo. Ele fez 1.283 passes certos. Nenhum jogador de futebol no mundo chegou a isso. A essência é o passe certo. Ele com 29 anos ele fez 1000 gols. É uma máquina. Ninguém sabia se era canhoto, direito, ninguém sabia de que forma, como parar ele. Eu fui um jogador de recurso, eu tive um grande treinador, que foi o Tele, que me deu essa condição de ter até um analista, como analisar o futebol, como analisar o Pelé, que hoje eles não sabem, que não tem como comparar com ele. Tá? Ele foi assim algo de Deus mesmo, mandou para a Terra um gênio. E vai ser muito difícil encostar, mesmo com a tecnologia mais avançada, a bola melhor hoje, a chuteira melhor, as condições muito melhor, o campo melhor, não vai encontrar jogador igual o Pelé. Porque a essência do futebol é o passe certo. Não tem como você chegar a 1.283, 84 gols. Tem que ser uma máquina. Ele era uma máquina. Era muita força física, muita técnica, um talento fora do normal. Ele fazia coisas que a gente nem imaginava que aquilo era possível. Como eu fui apaixonado pelo Pelé, e sou ainda, eu tenho essa paixão pelo Corinthians. Eu acho o Corinthians um time maravilhoso. Ultimamente não sei o que acontece, mas o time pode perder, mas continua corintiano, cara, não tem jeito, tá? Vamos ser corintiano, que é muito bom, tá bom, meu irmão? Um abraço. Salve, Romeu Cambalhota! Aqui quem fala é o Paulinho da Funeral Punk, da Zona Sul de São Paulo. Sou membro do grupo Punk Go e queria agradecer a oportunidade de estar mandando um alô, um salve. E o que tenho de recordações de você e da toda a nação corintiana foram as narrações do saudoso Osmar Santos, que continua vivo, mas deixou muita saudade nas narrações históricas dele. Eu ouvi muito na Rádio AM de São Paulo. É isso aí, grande salve, um abraço. Aqui é o Rodney Silva, compositor, produtor, guitarrista, vocalista da banda Renegados pelo Sistema de Manaus, Amazonas, membro do grupo Punk Go. Quero mandar um salve aí pro Romeu Cambalhota. Valeu, porra, o manto. Vai, Corinthians! Fala, Romeu Cambalhota. Aqui é o Renan da Thunderground e também das bandas Cigana Noite e Cambalache. Também membro aí do grupo Punk Go. Eu ouvi cada uma das suas falas e queria dizer que foi um prazer poder ter feito essa edição da sua entrevista aí com o Fábio Rodarte, viu? Muito bacana. E lembrar também que guardar esse registro aqui das suas memórias é um prazer e é também a certeza de que seu nome vai ecoar ainda muito pela história. Punk, punk, punk.
Punk Go, futebol, arte e rebeldia. Eu joguei num clube que chama Corinthians, você é corintiano, que falava de democracia. A palavra democracia é muito bonita, quando dá direito a todos. Mas no fundo era uma democratura. Como hoje se fala que o Brasil é um país democrático, é mentira.